Hallo zusammen, es freut mich, dass ihr wieder hier seid zu unserem letzten Video über ein Thema der deutschen Grammatik in unserem Buch 2. Heute habe ich ein wichtiges Tema noch für euch. Então, hoje temos o nosso último vídeo do livro 2. Então, como assunto importante ainda, então quero que vocês prestem bem atenção. Então, eu vou falar sobre perguntas indiretas. Então, assunto interessante, vou mostrar tudo para você, vem comigo. Então, nosso assunto de hoje são as perguntas indiretas. E para isso, vamos dar uma olhada às perguntas em geral. Em alemão, dividimos as perguntas em dois tipos. As perguntas de resposta simples, que só podem ser respondidas com sim ou não, com ja ou nein. E as perguntas com W, se chama assim o W-Fragen, porque os pronomes interrogativos começam todos com o W. Tipo was, wo, o wie, o wann, o warum. Os pronomes interrogativos em alemão, chamados interrogativpronomen ou Fragepronomen, eles possuem a função de fazer perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. Bom, vamos relembrar alguns deles, os mais importantes aqui, os pronomes interrogativos, né? Tipo was, o wie, o warum, o wann, o wer, o wo, woher e wohin, o wie viel, o wie lange, was für, welche e wie oft. Então são os mais usados pronomes interrogativos para uma pergunta que a gente chama de W-Frage. Então, podemos formular perguntas diretas ou indiretas com esses pronomes, né? Perguntas indiretas são formadas em alemão como uma sentença um pouquinho mais complexa. Eles são formados como uma sentença principal e, em seguida, uma sentença subordinada. Em alemão, einen Nebensatz. Então, como em outras orações subordinadas, o importante é isso, que são separados através de vírgula. Então, o verbo conjugado, isso é mais estranho, talvez, para fazer a construção. O verbo conjugado é colocado no final da frase. Então, um exemplo, se eu tenho uma pergunta direta, seria Wie lerne ich schnell Deutsch? Então, alguém quer saber como eu aprendo de forma rápida alemão. Então, a mesma pergunta de forma direta, eu poderia formular uma pergunta indireta. Um exemplo, então, seria Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne. Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne. Então, gostaria de saber como eu aprendo rapidamente alemão. Essas perguntas indiretas são perguntas, a gente poderia dizer, entre linhas, ou perguntas que não perguntam diretamente pela informação procurada. Muitas vezes eles parecem mais educados que perguntas diretas. Às vezes eles podem expressar apenas uma dúvida em relação a uma pessoa, um assunto, ou um acontecimento. Então, tipo, ich weiß nicht, was er will. Eu não sei o que ele quer. Ou, às vezes, podem figurar uma mera pergunta retórica. Nessa pergunta retórica, eu não espero uma resposta. Por exemplo, ich weiß nicht, warum er immer so laut reden muss. Eu não sei porque ele tem que falar sempre tão alto. A estrutura da frase de pergunta indireta é bem diferente de pergunta normal. Como se trata de uma oração subordinada, como eu já falei, o verbo finita na pergunta indireta está no final da frase. E com isso,
nós temos a estrutura dessa oração subordinada numa pergunta indireta. Então, ela começa como pronome interrogativo, em seguida o sujeito, depois o complemento, o objeto, e no final é o verbo conjugado. Então, temos aqui o exemplo, a pergunta direta, wann hast du Zeit? E a possível forma de uma pergunta indireta, né? Então, vai ser, ich weiß noch nicht, wann ich Zeit habe. Eu não sei ainda quando eu tenho tempo. Ou uma pergunta direta, was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? O que ela disse, né? E a forma indireta, ich habe nicht verstanden, was sie gesagt hat. Eu não entendi o que ela disse. Então, aqui você vê essa estrutura um pouquinho mais complexa, mas ele também fica um pouquinho mais, uma forma mais sofisticada, mais elaborada. Então, perguntas indiretas são frequentemente usadas para formular perguntas mais formais. Nesses casos, né, a sentença principal pode ser afirmativa ou interrogativa. E expressa que não entendemos alguma coisa, ou que não temos certeza sobre algo, um assunto, e está faltando para a gente uma determinada informação. Então, se a oração principal for afirmativa, então há um ponto no final da oração. Se for interrogativa, há um ponto de interrogação. Então, temos aqui uma pergunta indireta e representa, de fato, ela começa aqui como uma forma interrogativa na sua sentença principal. Wissen Sie, o senhor sabe, wissen Sie, ob es hier eine Bank in der Nähe gibt? O senhor sabe se tem um banco aqui perto? Então, aqui a forma na nossa frase, na nossa sentença principal, começa com verbo, já indica uma pergunta, e aqui toda a frase no final eu coloco o ponto de interrogação. Ou, se essa é uma afirmação apenas, né? Então, ich weiß noch nicht, wann der Kurs anfängt. Eu não sei ainda quando o curso começa. Então, ich weiß noch nicht, aqui na nossa sentença principal, é mais uma afirmação. Então, aqui no final da oração, fica apenas um ponto. Essas sentenças interrogativas indiretas, eles também são muito usados para formular uma pergunta muito educada. Então, por exemplo, eu posso perguntar a uma pessoa de forma direta, né? Wie spät ist es? Mas, usando essa forma indireta, ele é bem mais educado, mais elaborado. Então, poderia perguntar, könnten Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Könnten Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Ou uma outra forma, ich wüsste gern, ob es hier eine Post gibt. Eu gostaria de saber se existe, se tem um correio por aqui. Então, aqui a forma bem educada, ich wüsste gern. Ou, como o nosso verbo modal dürfen, né? Darf ich fragen, was Sie essen möchten? Né? Se me permite a perguntar o que o senhor gostaria de comer. Então, são formas bem mais educadas, utilizando aqui as perguntas indiretas. Como a pergunta é formulada indiretamente, então podemos reproduzir também a pergunta direta inicial de uma pessoa. Quer dizer, a gente pode usar a fala, repetir a fala de alguém. No caso, aqui uma pergunta que uma pessoa faz.
wie viel Uhr fängt der Film an? É uma pergunta direta, né? Wie viel Uhr fängt der Film an? A que horas começa o filme? E se a pessoa ao que foi direcionada essa pergunta não entendeu muito bem, eu poderia reproduzir essa pergunta. Então seria de forma indireta e eu posso dizer, hat gefragt, wie viel Uhr der Film anfängt? Ele perguntou a que horas começa o filme. Então essa é uma forma também para reproduzir a fala, uma pergunta direta de uma pessoa. Então vamos ver alguns exemplos ainda que normalmente essas perguntas indiretas, eles são introduzidos muitas vezes como eu sei, ou eu não sei, ou eu entendo, ou eu não entendo. Mas tem outras formas que eu gostaria de mostrar para vocês. Então poderia ser, sie erklärt uns, ela explica para a gente, es ist wichtig, ou es ist unwichtig, é importante ou importante. Ich habe keine Ahnung, eu não faço ideia. Ich frage mich, eu me pergunto. Ich zweifle, eu duvido. Sie möchte wissen, ela gostaria de saber, ou eu gostaria de saber, né? Eu tenho certeza, ou eu não tenho certeza. Ich bin sicher, ou ich bin nicht sicher. Ou eu não te digo, eu não te disse, né? Ich sage dir, ou ich sage dir nicht. Ou a pergunta, können Sie mir sagen, né? O senhor pode me dizer. Então são alguns exemplos, né, que são bem típicos, como a introdução ou se tem uma dúvida em geral, se eu não sei se ou não, usando o op e colocando aqui os verbos conjugados no final da frase. Aqui vemos mais alguns exemplos. Können Sie mir sagen, wann der Bus kommt? Né? O senhor pode me dizer quando chega o ônibus. Ich weiß nicht, warum heute nicht zum Unterricht gekommen ist. Eu não sei por que ele não vem para a aula hoje. Ou eu pergunto, hast du eine Idee, welchen Bus ich nehmen muss? Né? Você tem uma ideia? Qual ônibus eu preciso pegar? Aqui, com welchen, as formas do welchen, welche, welches, também são muito utilizados para formular uma pergunta indireta. Né? Ou, wissen Sie, wo ich die nächste Bank finde? O senhor sabe onde eu posso encontrar o próximo banco? Ou, weißt du, wie die Hauptstadt von Brasilien heißt? Você sabe, né? Como se chama o capital do Brasil. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Eu não sei dizer quantos anos ele tem, né? Wie alt er ist. Ou Anna fragt, ob sie dich morgen besuchen kann. A Ana está perguntando se ela pode te visitar amanhã. Então, aqui que eu falei, dúvida geral, né? Se ela pode visitar ou não pode visitar, né? Então a gente usa aqui o op também. Bom, espero que você entendeu as nossas perguntas indiretas, unsere indirekten Fragen. E parabéns para você terminar aqui o nosso segundo livro em alemão. Espero que você vai continuando essa caminhada para aperfeiçoar seu alemão. Então, viel Spaß. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss.